Na época, a minha mãe tinha 13 anos e morava numa cidade no interior junto com os pais dela. O pai dela tinha ido embora para essa cidade, tentando achar serviço para melhorar a vida, porque eles sempre passaram muita necessidade. Porém, nessa cidade também que ele chegou, ele não estava também conseguindo achar muito emprego. Então ele fazia o que dava, só que mesmo assim eles passavam por bastante dificuldade. Ou seja, era uma família muito humilde. Até que minha mãe conheceu um menino e começou a se envolver, se relacionar com esse menino. E com 13 anos mesmo, de 13 para 14 anos, ela acabou engravidando desse menino. E quando eles descobriram a gravidez, o menino tinha 15 anos. Quando eles descobriram essa gravidez, ela sabia que a reação do pai dela não seria a melhor. Ela sabia que o pai dela era muito agressivo, no caso do meu avô, ele era muito agressivo, violento, ele poderia até matar o menino. Então, conversando, minha mãe e o meu pai conversando, resolveram o quê? Meu pai resolveu conversar com os pais dele, porque era uma família um pouco mais... Era uma família mais bem de vida. Então ele achou que conversando por os pais dele serem pessoas muito boas com ele achou que talvez conversando com os pais dele resolveria alguma coisa. Porém, o pai dele já estava com uma proposta de emprego para uma outra cidade, então eles já estavam querendo se mudar. E quando o meu pai chegou com essa notícia na época, foi praticamente uma confirmação para os pais dele. Então ali eles foram embora e nunca mais, porque eles não deixaram meu pai ter contato com a minha mãe depois daquilo. Então eles foram embora, levaram meu pai embora e dali nunca mais o meu pai ficou sabendo da minha mãe. Então ali ele deixou a minha mãe com 13 anos grávida e com a bomba de ter que entregar a notícia pro pai dela, pro meu avô no caso. Até que a minha mãe, na época, resolveu contar pro pai dela, né, pro meu avô, até porque a barriga dela ia começar a aparecer. Então, assim que ela contou, o meu avô deu uma surra, mas uma surra na minha mãe. Quase que ela perde o bebê. Ela não perdeu o bebê por milagre mesmo. E dali se passaram os 9 meses até que eu nasci. Minha mãe relata que era muito difícil esse tempo morando com eles e comigo, porque diz que o meu avô, ele humilhava ela todo dia, o meu avô, ele não aguentava ela. Até que se passaram 2 anos e quando eu tinha 2 anos, a minha avó faleceu. E a minha avó era a única pessoa que mantinha a minha mãe de pé e perto. Então, assim que a minha avó faleceu, o meu avô mandou a minha mãe embora de casa junto comigo. Então, minha mãe foi morar comigo, o bebê, debaixo da ponte. Fomos morar para a rua. Então, depois de 3 dias morando na rua, a gente conseguiu um abrigo pra gente ficar. Era um barraquinho, mas pra gente já tava ótimo, porque pra quem tava morando na rua, aquilo ali já tava, nossa, tava perfeito pra gente. E nesse lugar também tinha outros barracos, também outras, abrigos também ali. Então tinha muitas pessoas, até que minha mãe começou a pegar amizade com todo mundo. Porém, minha mãe começou a pegar amizade com algumas pessoas erradas. Pessoas que levaram ela pro caminho, né? Vocês já sabem qual é o outro caminho. E ali a minha mãe começou a se afundar, cada vez mais se afundar. Até que ali eu comecei a ir pra creche. E eu costumo dizer que na época a minha mãe era a minha professora. Porque a minha professora, ela via a minha situação, ela via a situação que a minha mãe me levava. E eu lembro que, nossa, quando ela me via, ela me abraçava, ela me dava tanto amor. Era ela quem ia em casa, às vezes no final de semana, para levar a comida para mim, porque ela sabia que em casa eu não comia. Ou seja, a minha casa mesmo, a minha casa preferida era na creche. Então assim eu fui crescendo e como minha mãe vivia nessa vida, minha mãe na verdade nem olhava para mim direito, eu tive que crescer uma criança independente. Então eu mesmo fazia as minhas coisas. E com 8 anos eu já limpava, com 8 anos eu já fazia a minha própria comida, porque se eu quisesse comer eu mesmo tinha que cozinhar. Então com 8 anos eu já era completamente independente. E nesse tempo todo nunca foi citado o nome ou alguma coisa ou qualquer coisa do tipo do meu pai. E eu também nunca cheguei na minha mãe e perguntei, porque a única vez que eu tentei perguntar para ela, ela teve um surto e ela começou a quebrar tudo. Então ali eu vi que não era um assunto para ser tratado, então eu nunca perguntei para minha mãe, nunca mais depois daquilo eu perguntei. Então nesse tempo todo meu pai nunca mais foi citado. E ali também na vida que a gente levava, que a gente vivia, a gente não tinha acesso à internet, celular era coisa de outro nível, era sonho assim que eu achava que eu nunca na minha vida eu conseguiria realizar um dia.
Então estava bem fora do nosso alcance. Então nesse tempo todo a gente realmente nunca mais ouviu falar do meu pai. E eu esqueci de dizer que quando eu tinha 6 anos, o meu avô também acabou falecendo. Então aí realmente ficou só eu e minha mãe mesmo no mundo. Então os anos foram se passando, eu fui crescendo. Com 15 anos eu consegui o meu primeiro emprego. Ali eu já comecei a juntar dinheirinho, até que com 18 anos eu entrei numa empresa que era o meu sonho trabalhar. Entrei ganhando super bem, um cargo muito bom. E depois de 2 anos nessa empresa que eu já estava estabilizada, a primeira coisa que eu fiz foi ir atrás de alugar uma casa bem legal para mim com a minha mãe, com móveis novos, porque era o meu sonho, era dar isso para ela, oferecer isso para ela e para mim também. Eu queria muito isso. Então fui, aluguei a casa, mas na hora de dar a notícia para minha mãe, ela não aceitou muito bem, ela não quis ir morar comigo na casa. Então assim que eu fui dar notícia para minha mãe sobre a casa nova, ela não quis ir, ela não recebeu a notícia muito bem. Ela sabia que se ela fosse comigo ali, eu ia fazer de tudo para tirar ela dessa vida, mas ela não queria sair daquela vida. Então, com o coração partido, eu resolvi deixá-la e fui, porque eu não queria mais viver ali na onde a gente vivia. Eu queria muito ter uma outra vida, eu queria muito sair daquele lugar e tirar ela, mas como eu não podia obrigá-la e levá-la, então eu fui sozinha e acabei tendo que deixar minha mãe. Mas eu sempre estava indo lá para visitar, toda vez que eu podia, toda vez que sobrava um tempo eu passava lá para ver ela, eu passava lá para conversar com ela. Até que depois de 2 anos no meu emprego, como eu já estava estável, já estava tranquila, eu comecei a sair também, comecei a conhecer lugares, barzinhos que eu sempre tive vontade, mas que eu nunca tive coragem. E com as novas amizades que eu também havia feito no meu novo emprego, ali eu peguei amizade com o pessoal e o pessoal, depois desse tempo, começou a me convencer. Até que chegou um ano, estava chegando perto de uma data que ia ter uma festa muito conhecida aqui na cidade, que todo ano tem essa festa. E é uma festa muito grande, porque vem pessoas até de fora para a festa. Então lá fomos nós para essa festa. Chegamos lá, a gente sentou numa mesinha ali a gente ficou, a gente estava bebendo, conversando, até que passou um moço na minha frente. E detalhes, eu sempre gostei de homens mais velhos. Até que passou um moço na minha frente e ele me chamou bastante atenção. Porém, eu sou muito tímida, eu nunca na minha vida que eu chegaria em alguém. E ali eu fiquei, só comentei com a minha amiga mesmo, eu falei, ai amiga, que moço bonito e tal. Nisso a minha colega levantou, como ela sabia que eu nunca iria, só que ela também sabia que eu precisava, desencalhar. Ela foi lá e perguntou pro moço, se o moço era casado, ele falou que não. Então ela perguntou se ela podia dar o meu WhatsApp pra ele. E me mostrou de longe, ele falou que podia. Então ali a gente começou a trocar mensagens. Trocamos o nosso WhatsApp e ali a gente começou a trocar mensagem. A festa acabou, fomos embora, a gente não conversou pessoalmente, só por mensagem mesmo. E aí no dia seguinte ele já teve que ir embora, voltar para a cidade dele, porque ele não era dali da minha cidade. Beleza, ele foi embora, porém naquele 1 mês, a gente ficou conversando durante 1 mês, todo dia, toda hora, dia, noite, conversando muito, mas nada assim de tanto de vida pessoal. A gente conversava sobre dias, alguns assuntos mais aleatórios, mas nada sobre ele falar tanto da vida pessoal dele, nem eu falar tanto da minha vida pessoal. Depois de 1 mês, ele teve que vir para minha cidade de novo resolver um assunto de trabalho dele. E a gente ficou de se encontrar para almoçar. Ele falou, eu queria te levar para almoçar. Beleza, topei. Até que ele veio novamente para a cidade e a gente saiu para almoçar. Aí a gente lá sentada, almoçando tudo, falei para ele, eu vou mostrar para você uma foto da minha mãe, que é a única pessoa que eu tenho comigo vivo, a única família que eu tenho. E mostrei a foto da minha mãe para ele. A hora que eu mostrei a foto da minha mãe para ele ficou olhando bem para a foto. Ele falou, nossa, o rosto dela é meio familiar. Então, assim que eu mostrei a foto da minha mãe pra ele, ele fez aquele comentário, ele disse que o rosto da minha mãe era bem familiar, ele ficou prestando bastante atenção na foto, mas guardei o celular e a gente continuou almoçando e conversando. Até que depois de uns 20 minutos o celular dele tocou, ele atendeu, e assim que ele terminou, ele falou assim, nossa, me desculpa, mas aconteceu um problema e eu vou ter que sair pra resolver. Você vai ficar chateada? Eu falei, não, pode ir tranquilo, pode resolver suas coisas. Aí ele falou assim, só que tem um porém também, eu não vou conseguir te levar embora. Teria algum problema você de Uber? Falei, não, sem problema nenhum. Então ali ele pagou a conta e saiu, realmente ele saiu correndo, com muita emergência mesmo. Ali naquela hora eu confesso que eu fiquei um pouquinho encanada, até chateada, porque eu já tava gostando dele, já tinha um sentimento por ele, e eu fiquei com medo dele ser casado ou algo do tipo. Mas beleza, ele foi embora, o meu Uber chegou, também fui embora. Como naquele dia ele tinha esse problema pra resolver, eu falei, não vou nem mandar mensagem pra ele, vou deixar ele tranquilo o dia inteiro. Beleza, ele também não me mandou nada. No dia seguinte, meu celular começou a tocar, de manhã.
Só que eu fui correndo pra pegar, só que a hora que eu cheguei já tinha parado de tocar. E eu vi lá a ligação perdida dele. Aí eu fui e mandei uma mensagem pra ele. Falei, oi, bom dia, tudo bem? Você me ligou? Eu vi uma ligação perdida aqui. Aí ele me retornou logo em seguida. Ele falou, sim, eu precisava muito conversar com você. Aí ali eu já falei, pronto, ele é casado e é agora mesmo que ele vai confessar. Aí ele pegou, ele mandou, ele falou assim, olha, eu vou tentar ser direto e reto, porque eu não vou ter nunca coragem de te falar isso pessoalmente e nem por ligação. Então eu vou tentar ser direto. Falei, beleza. Ele falou, ontem depois que você me mostrou a foto da sua mãe, eu fui dormir com a imagem do rosto da sua mãe na minha mente, nada tirava isso da minha mente. Eu tenho um amigo que ele é detetive e eu pedi pra ele pesquisar sobre você e a sua mãe, porque eu queria descobrir se vocês eram as pessoas que eu sempre estavam procurando, as pessoas que eu procuro há anos. Aí eu mandei pra ele assim, não entendi, realmente eu não tava entendendo nada. Só que daí ele começou a resumir a história dele com a minha mãe. Ele falou, quando sua mãe tinha 13 anos e eu tinha 15, eu engravidei a sua mãe. Porém, a minha família me levou embora e eu nunca mais tive contato com a sua mãe. Faz anos que eu procuro por você e faz anos que eu procuro pela sua mãe. Mas eu nunca mais tive notícia de vocês. Ele falou, eu sempre rolava o feed do Facebook tentando achar alguma pista, algo que pudesse me levar até vocês, mas eu nunca achei. Ele falou, e detalhe, eu também não sabia como te procurar, porque eu não sabia nem se você era menina ou se você era menino. A hora que ele me mandou, eu achei que ele tava fazendo alguma brincadeira. Eu fui e mandei pra ele, falei assim, olha, brincadeira de mau gosto essa. Falei pra ele, não é legal você brincar com isso. Eu não sei de onde você descobriu a minha história, mas não é legal você brincar com isso. Nisso ele respondeu, pelo amor de Deus, não para de me responder, não desacredite em mim, eu juro por Deus que eu tô falando a verdade. Ele falou, faz 5 anos que eu frequento essa festa, todo ano na sua cidade, pra ver se eu encontrava você e a sua mãe. Eu nunca vi vocês lá, eu nunca consegui encontrar vocês. Aí ali eu vi que ele não tava brincando, que ele tava falando sério. Então eu falei pra ele que eu precisava falar com a minha mãe antes, pra depois falar com ele. Eu tava me sentindo um lixo, porque eu quase fiquei com meu pai, mesmo sem saber. Mesmo não sabendo, eu me sentia um lixo, eu tinha nojo de mim, muito nojo. Então saí de lá, catei minhas coisas da mesma hora, fui lá pra casa da minha mãe. A hora que eu cheguei, falei pra minha mãe que eu precisava muito falar com ela. Ela viu que eu tava bem desesperada, chorando. E eu sentei e falei pra ela, eu vou te mostrar uma foto de uma pessoa, a senhora vê se a senhora reconhece. Ela falou, tá bom. Aí nisso eu fui e mostrei a foto do meu pai. Assim que eu mostrei a foto do meu pai pra ela, assim que ela viu a foto, ela começou a chorar muito. Aí eu falei, mãe, essa pessoa veio atrás de mim. Aí ela falou, não é possível. Não é possível, você tá brincando comigo. Falei, mãe, eu juro por Deus. Fui e mostrei as mensagens pra ela. Mostrei tudo o que ele tinha me mandado. Até que pela primeira vez na vida eu vi que a minha mãe se abriu e conseguiu falar sobre. Falei, mãe, ele é o meu pai? Ela balançou a cabeça que sim. E ela chorava muito. E ali eu vi ainda que ela amava muito ele. E ali eu comecei a entender que ela tinha se enfiado naquela vida porque ela tinha perdido a pessoa que ela mais amava. Porque a hora que ela viu aquela foto que eu vi o tanto de amor que ela ainda tinha por ele, o quanto que ela estava sofrendo com aquilo. Então eu entendi que a minha mãe entrou para essa vida por conta de ter perdido meu pai. Então ali mesmo eu já liguei pra ele, falei pra ele que eu tava com a minha mãe, que eu tinha conversado com a minha mãe e que eu queria fazer um almoço na minha casa, que eu queria muito que ele fosse e que eu queria que também que a minha mãe fosse. E graças a Deus, por milagre, a minha mãe aceitou, ele também aceitou, e assim a gente fez. Isso foi numa quinta-feira, se eu não me engano. No sábado eles foram lá pra casa pra almoçar. A minha mãe chegou primeiro, ele chegou depois. Assim que a campainha tocou, que eu fui atender, eu percebi que ela ficou bastante mexida, bastante ansiosa. Ela também tinha se arrumado. E assim que ele entrou na sala, que ela viu ele, ela foi correndo dar um abraço nele. Nossa, mas ela chorava, ela abraçava ele com tanta, saudade, com tanta esperança. Ela abraçava ele tão forte, tão forte. E eu acho que ali depois de anos, eu vi a minha mãe com esperança, um pouco feliz ou um pouco sorrindo. Era tudo que eu queria, era só ver ela daquele jeito. E depois de anos eu vi ela daquele jeito com meu pai, com meu próprio pai. Então ali eles se abraçaram, conversaram bastante, né? Mataram a saudade.
Eu acredito também que não só a minha mãe, mas ele também esperava muito por esse momento. Foi muito bonito mesmo de ver. Então eles conversaram bastante, depois a gente foi almoçar. Foi muito gostoso, eu acho que foi o dia mais feliz da minha vida. Eu e ele aproveitamos, nós contamos pra minha mãe como a gente se conheceu, tudo mais. Foi super tranquilo, a minha mãe super confiava em mim também. Assim também como eu confiava muito na minha mãe. E depois daquele almoço, naquela semana mesmo, a gente decidiu fazer o teste, né, de DNA pra ele poder registrar. Eu queria muito fazer o teste, eu não queria registrar sem o teste. Sobre o meu sentimento, eu vi algumas pessoas perguntando sobre o meu sentimento por ele. Eu comecei a fazer tratamento com a psicóloga para eu colocar os meus sentimentos no lugar, para eu poder entender tudo aquilo, saber o que eu sentia, o que eu não sentia, mas deu tudo certo. Hoje eu já tô mais tranquila, a gente convive super bem. Tenho certeza que o que eu sinto por ele realmente não é nada assim de homem, de mulher para um homem. Não amo ele ainda como pai, é normal, eu ainda conheci ele agora, mas a gente tá convivendo bem. Eu trouxe a minha mãe pra morar comigo, ela aceitou, ela veio morar comigo. Os dois conversam todo dia, eles não estão juntos, mas conversam todo dia. Eu acredito que um dia, sim, possa dar alguma coisa. Mas é isso, torço muito pela felicidade da minha mãe. Se for ele a pessoa certa pra ela, quero muito sim que dê certo, que eles voltem. Mas é isso.